Oi, gente, tudo bem? Vamos continuar então o nosso conteúdo de legislação florestal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre reserva legal. Vou tentar fazer vídeos mais curtos, tá bom? E deixar mais materiais para vocês. Eu tenho percebido que muitos alunos não estão assistindo aos vídeos ou assistem só o comecinho dos vídeos. Então eu vou tentar fazer vídeos mais curtos para facilitar para vocês, mas vou deixar conteúdo então para que vocês possam estudar depois, ok? Então a reserva legal, ela, como eu coloquei aí no slide, ela é uma área localizada no interior de uma propriedade rural, delimitada nos termos específicos da lei, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção da fauna silvestre e da flora. Então, se você é um proprietário rural, de acordo com o local do Brasil que você está, você vai ter que deixar uma porcentagem de cobertura vegetal na sua propriedade. A grande diferença entre a reserva legal e a área de preservação permanente, que nós vimos na aula passada, é que a reserva legal ela pode ter um uso econômico. Você pode utilizar como fonte de renda. Então, ou você pode, por exemplo, fazer um plantio de eucalipto e depois retirar essa madeira depois. Você pode, por exemplo, produzir mel, realizar um extrativismo vegetal na sua propriedade. Enfim, você pode ter algum benefício econômico. Ou seja, ali embaixo eu coloquei, o proprietário deve delimitar uma área específica para lavrar a reserva legal, que deve estar coberta por vegetação natural ou regenerada, que abriga uma parcela representativa do ambiente natural da região onde está inserida e que por isso se torna necessária a manutenção da biodiversidade local. É importante ressaltar que estas áreas podem ser exploradas economicamente, desde que se mantenha uma relação sustentável e que haja o consentimento dos órgãos ambientais locais. Então, o proprietário rural ele tem que delimitar. Nós vamos ver no próximo slide as porcentagens, de acordo com o bioma a qual sua propriedade está, você vai ter que deixar uma porcentagem diferente de reserva legal. Lembrando que a reserva legal eu posso utilizar para ganhar dinheiro, ou seja, explorar economicamente, mas é importante nós salientarmos que essa exploração ela tem que ser de maneira sustentável. E aí entra aquilo que nós vimos em aulas passadas sobre o PMFS, Plano de Manejo Florestal Sustentável, que pode muito bem ser implementado em áreas de reserva legal, para que o proprietário ele possa ter algum ganho econômico utilizando a sua reserva legal. Nós vimos que sempre temos que ter uma cobertura vegetal, certo? Ou natural ou regenerada. Então, eu posso sim restaurar a minha reserva legal e depois utilizá-la economicamente. De acordo com o bioma a qual a sua propriedade está, você vai ter que deixar uma porcentagem diferente de reserva legal. Se a sua propriedade ela está numa área de Amazônia Legal, você vai ter que deixar 80% da sua propriedade como reserva legal. Se tiver na área dos cerrados, então a nossa região, por exemplo, no Tocantins, Mato Grosso, Goiás, né, que está dentro do bioma cerrado, você tem que deixar de reserva legal 35% da área da sua propriedade. E o restante do país, que nós chamamos como campos gerais, você tem que deixar 20%. Ok? Então, a reserva legal, assim como as áreas de preservação permanente, também podem servir como corredores ecológicos, então é muito importante. Então, se você tem uma propriedade e ela se encontra, por exemplo, na região de São Paulo, ela vai estar dentro do Campos Gerais. Então, você tem que deixar 20% da sua propriedade como reserva legal. Se você estiver, então, num bioma cerrado, você deixa 35%. E se estiver num bioma caracteristicamente dentro da Amazônia Legal, que pega a região norte, pega alguns estados do centro-oeste, do nordeste também, você tem que deixar 80% da sua cobertura como reserva legal. Então vamos ver o que é que mudou dentro da legislação, porque nós vimos que o nosso Código Florestal, a Lei 12.651, ela é de 2012. Então antes, a lei antiga de 1962, ela dizia o quê?
que era necessário deixar uma mata nativa, 80% na região amazônica, 35% no bioma cerrado e nos outros biomas 20%. O que mudou? O que nós vemos é que para pequenas propriedades até 4 módulos fiscais, nós vimos na aula passada como que nós definimos módulo fiscal, nós vimos que até 4 módulos fiscais, elas estão isentas de recompor. Então, se a pessoa é um pequeno proprietário e ela retirou a sua reserva legal, a lei acabou dando essa possibilidade de ela não precisar recompor a sua reserva legal. Então, até 4 módulos fiscais, que é considerado na lei como um pequeno produtor, ele não tem obrigatoriedade de cumprir o percentual mínimo de preservação. Tá certo? Será válido para o cálculo a quantidade de vegetação existente até julho de 2008. Então, até 4 módulos fiscais, elas estão isentas de recompor a mata desmatada. O novo código também autoriza a recomposição em áreas fora da propriedade. Então, vamos dar um exemplo. Eu sou um produtor rural, eu retirei a minha reserva legal, mas eu não tenho como recompor essa reserva legal na minha propriedade. Eu posso recompor essa reserva legal em uma outra propriedade? Sim, isso é possível. Então, você pode recompor aquela porcentagem em uma outra propriedade, contanto que seja no mesmo bioma. Então, se você tem uma propriedade que está dentro da região amazônica, você pode recompor em uma outra propriedade, mas tem que ser dentro do mesmo bioma amazônico. E assim por diante. Então, se eu tenho uma propriedade aqui na Lagoa da Confusão, eu não tenho como recompor a minha reserva legal, mas eu tenho uma outra propriedade rural lá em Gurupi, eu posso recompor a minha reserva legal lá? Sim, a legislação permite que isso seja possível. Para propriedades maiores, o cálculo da reserva legal será feito com base no terreno que exceder 4 módulos. Então, se a minha propriedade ela tem mais do que 4 módulos fiscais, aí eu vou ver qual é o tamanho da minha propriedade, em qual bioma que essa propriedade está, e eu vou ver qual é a porcentagem que eu vou precisar. Então, vamos dar um exemplo. Se nós estamos na região do Cerrado, então região do Cerrado, 35% de reserva legal. Se eu tenho uma propriedade, então, de 100 hectares, quantos hectares de reserva legal eu tenho que deixar? 35 hectares, porque é 35%. Então, cada 100 hectares, 35 hectares eu tenho que deixar de reserva legal. Formalização. Como é que eu vou, então, dizer para o meu órgão ambiental, para a minha secretaria, que eu tenho uma propriedade, que eu tenho que deixar tantos por cento de reserva legal, que eu irei recompor a minha reserva legal, ou se a minha reserva legal já está ok, ou seja, eu já estou regularizado. Isso você vai fazer no seu CAR. Então, o CAR é o Cadastro Ambiental Rural, ok? Após a inscrição no CAR, não será permitida alteração ou destinação da reserva legal nos casos de mudança de proprietário ou desmembramento de terra. Ou seja, caso a propriedade seja vendida ou desmembrada, a área da reserva legal continuará sendo a mesma que a original. Então, se eu fizer o meu cadastro ambiental rural, que nós chamamos de CAR, eu formalizar aonde está localizada a minha reserva legal, mesmo que eu mude ou que eu venda a minha propriedade, essa reserva legal não pode ser retirada ou, vamos supor, ser desmatada e ser restaurada em outro local. Não, você não pode mais fazer essa alteração. A inscrição da área da reserva legal no CAR é de suma importância para o proprietário rural, uma vez que através dessa inscrição, o proprietário ou possuidor ficará isento de sanções administrativas em função da falta de reserva legal. Então, existem algumas, digamos assim, sanções, multas que pode ocorrer se você não tiver a reserva legal. Então, por exemplo, você quer tentar buscar um crédito rural no banco. Se a sua situação não está formalizada, se você não fez o seu cadastro ambiental rural, você não formalizou, você não falou para o órgão que você tem a propriedade, que você vai, aonde que está a sua reserva legal, você não formalizou isso, você pode não conseguir um crédito rural, por exemplo. Então, é importante esse cadastro ambiental. Então, se nós, por exemplo, para você acessar o CAR, se nós clicarmos aqui, por exemplo, nós vamos ser direcionados à página do cadastro ambiental rural, tá bom? Então, vamos ver se vai abrir aqui. Exatamente. Então, aqui no site do CAR, que é do Cadastro Ambiental Rural, nesse site aqui nós podemos
no caso, nos informar melhor, baixar os formulários, enviar o meu cadastro ambiental rural, retificar se houver necessidade, consultar para ver se está tudo legalizado. Então, aqui, caso vocês queiram, vocês podem aprofundar o conhecimento sobre o cadastro ambiental rural nessa página. Ok? Então, retornando. Sobre a reserva legal. Antes, o cálculo das reservas não incluía APP. Então, se você tinha uma área, por exemplo, a propriedade rural que tivesse um córrego, um rio, alguma coisa nesse sentido, você teria que ter a área de preservação permanente, que seria a mata ciliar ao redor desse rio, e também você teria que deixar uma porcentagem de reserva legal. Então, você teria que ter as duas coisas. Então, por exemplo, a par você teria que ter. Se eu estou numa região de florestas, 80% eu tenho que deixar de reserva legal, mais as APPs se eu tiver uma nascente de rio, se eu tiver uma encosta, se eu tiver um morro, se eu tiver um curso d'água. Então, você vai ter também área de preservação. Se é uma região do cerrado, 35% de reserva legal, 65% é a área que você pode plantar, mais a APP. E nos demais biomas, 20% de reserva legal, 80% área que você pode plantar. Como é que ficou com o novo Código Florestal? O cálculo da reserva legal vai junto com a área de preservação permanente. Então, por exemplo, se na sua propriedade rural você tem um curso de rio, aí você vai ter aquela mata ciliar, né, a APP, no caso, ao redor do rio. Você já pode calcular qual é a porcentagem de APP que você tem, ou seja, a quantidade de cobertura vegetal que você tem, considerando a área de preservação permanente. Se, por exemplo, você tem sua propriedade rural, 20% da sua propriedade já é de área de preservação permanente, você já pode colocar essa área de preservação dentro do cálculo, tá? Então, as áreas podem ser somadas desde que não impliquem conversão de áreas para uso alternativo do solo. Ou seja, se eu fizer o cálculo junto com a minha APP, essa APP é uma área que você não pode converter ela em cultivo, você não pode utilizar ela de forma econômica, não pode gerar lucro com a sua APP. Mas você pode, no cálculo da porcentagem, considerar a APP também. Eu já vou explicar com mais detalhe isso para que vocês possam entender, ok? Então, grandes diferenças, e isso é importante, entre área de preservação permanente e reserva legal. A área de preservação permanente protege áreas mais frágeis e estratégicas, como nós vimos, ao redor de rios, nascentes, encostas, topos de morro, mangues, restingas, com aquelas com maior risco de erosão de solo, ou que servem para recarga de aquíferos e não podem ser feitos manejos. Na reserva legal, elas são áreas complementares que podem coexistir na paisagem para assegurar sua sustentabilidade biológica, econômica e em longo prazo. Podem ser manejadas pelos proprietários para extrair madeira, essências, flores, frutos, mel, desde que as atividades não comprometam a sobrevivência das espécies nativas. Então, existe essa grande diferença entre essas duas áreas. Então, como é que eu posso contabilizar a APP como reserva legal? Que não implica a conversão em novas áreas de cultivo, porque a APP a gente não pode manejar, que a área a ser computada esteja conservada ou em processo de recuperação e que o imóvel esteja inserido no cadastro ambiental rural. Vamos ter um exemplo, então, para que a gente possa compreender isso? Se eu tenho uma propriedade e eu tenho 10% dela reserva legal, mas eu também tenho 10% da minha área que é área de preservação permanente. E aí eu pergunto, se essa área foi em Campos Gerais, ela está seguindo a legislação? Ela está legalizada? Sim, porque nós vimos que nós temos que ter, normalmente, 20% de reserva legal, se nós considerarmos, nesse caso, uma reserva legal de 20%. Então, se ele tem que ter 20% e eu já tenho 10% de reserva legal, mas eu também tenho 10% da minha propriedade, que é a área de preservação permanente, 10% mais 10%, 20%. Então, 20% da minha propriedade está com cobertura vegetal. Então, eu posso contabilizar a minha APP dentro do meu cálculo da reserva legal. Então, nesse caso, tendo uma propriedade 10% de APP,
né, no caso, e 10% de reserva legal, ele estaria ok. Agora vamos dar um exemplo, vamos supor que ele retirou essa reserva legal, ele não tinha nenhuma. Se ele tem 10% de APP, quanto que ele precisaria recompor de reserva legal para que ele estivesse legalizado? Então, somente 10%. Então, ele tem que recompor 10% para que ao total eu tenha 20% da minha propriedade com cobertura vegetal. O que nós temos que lembrar aqui? Que essa reserva legal nós podemos utilizá-la economicamente. Mas esses outros 10% que é a APP, eu não posso ter conversão em outras atividades, porque ela é uma região totalmente estratégica, então ela não pode ser manejada. Um outro exemplo, se eu tenho uma propriedade que ela tem 20% de APP, ou seja, vamos dar um exemplo, dos 100 hectares que eu tenho, 20%, ou seja, 20 hectares, tem correspondência a APP, que é essa mata ciliar aqui ao redor desse rio. Nesse caso, se ela tivesse sido localizada numa região onde a reserva legal é de 20%, ela precisa ter ainda uma área com reserva legal? Não. Eu já posso considerar a minha APP como se fosse a reserva legal que eu preciso deixar. A grande diferença é, se eu tivesse 20% de reserva legal aqui, por exemplo, eu poderia manejar, cortar a madeira, produzir mel, tirar frutos, sim. Agora, no momento que eu computo a minha reserva legal como sendo a minha APP, essa daqui é uma área de preservação permanente. Então, eu não posso ter nenhuma conversão em outra atividade, ela vai ficar aqui como mata ciliar, tá? Tendo o objetivo dela, que é proteção desse rio, evitar assoreamento, erosão, corredores ecológicos. Então, é um outro objetivo. Um outro exemplo. Na minha propriedade, eu tenho 20% ou mais de área de preservação permanente e tenho 20% também de reserva legal. Nesse caso, né, nós poderíamos pensar, nossa, professora, então ele já tem aqui os 20% que ele precisaria. E ele tem 20% de reserva legal. Ah, então quer dizer que esses 20% aqui está de excedente, ele pode tirar. Não, ele não pode. No momento que ele realizar o cadastro ambiental rural e ele formalizou que ele tinha esses 20% de reserva legal e tinha 20% de APP, o que ele pode fazer com esses 20% aqui de excedente? O que ele pode fazer é uma cota de reserva ambiental. Ele pode vender esse CRA. Então, se o proprietário tiver 20% ou mais de área de preservação permanente e for localizado em área cuja reserva legal é de 20%, e o proprietário já tiver a reserva legal, ele não pode excluir ou desmatar. O que ele pode fazer é um CRA, cota de reserva ambiental sobre a área que resta de excedente. Neste exemplo, né, poderá constituir a cota de reserva ambiental. E o que eu posso fazer com essa cota? Eu posso vender para um proprietário que não tenha a reserva legal. Olha que interessante. Então, é uma forma dele ganhar um dinheiro. Ele vende essa cota para um vizinho, por exemplo, que não tem a reserva legal. Lembra que eu falei que uma pessoa que não tem a reserva legal na sua propriedade, ela pode instituir essa reserva legal em uma outra propriedade, contanto que seja no mesmo bioma? Então, eu posso fazer isso, um CRA, uma cota de reserva ambiental. Vamos dar um exemplo aqui? Por exemplo, compensação, como eu comentei para vocês, eu sou dona dessas duas propriedades. Na minha propriedade A, eu tenho 40% de reserva legal. Na minha propriedade B, eu não tenho reserva legal. Neste caso, se eu sou o mesmo proprietário, não tem problema, porque eu sou proprietário do A e do B, o meu B não tem reserva legal, mas na minha propriedade A, eu tenho a quantidade de reserva legal para as duas propriedades. Vamos dar um outro exemplo? O proprietário A tem 40% de reserva legal, o proprietário B não tem. O que pode ser feito? O proprietário A tem 20% de excedente que ele pode vender como cota de reserva ambiental para o proprietário B. O proprietário B compra essas cotas e aí ele consegue se formalizar e estar ambientalmente correto.
Lembrando que no caso da agricultura familiar, é possível, né, que os imóveis da agricultura familiar permitam incluir na reserva legal áreas com árvores frutíferas e ornamentais, ou seja, trocar a mata nativa por uma plantação, contanto que seja em agricultura familiar, tá certo? Outra coisa que é interessante nós lembrarmos é que é permitido a retirada anual de até 2 metros cúbicos por hectare de material lenhoso para consumo próprio da reserva legal para pequenos produtores. Então pode ser feita essa retirada, porque às vezes ele precisa daquela madeira para fazer, no caso, para cozinhar, para aquecer o lar. Então ele pode retirar isso da reserva legal sem problema algum, tá? Então somente uma informação adicional. Então, como é que eu faço para regularizar a minha propriedade rural de acordo com a legislação florestal? Então, nós temos dois mecanismos: o Cadastro Ambiental Rural, como nós já vimos, e temos o PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental. O novo Código Florestal, então, ele criou o Cadastro Ambiental Rural, que é obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades ou posses, compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento. Como o CAR, ele é o ponto de partida para a regularização ambiental. Então, o proprietário ele tem que entrar naquele site e fazer um cadastro ambiental rural, em que ele vai descrever onde está a propriedade dele, qual a finalidade da propriedade que ele tem, quantos módulos fiscais essa propriedade possui, se ela tem área de preservação permanente ou não, se ela tem área de reserva legal ou não. Se ele não estiver de acordo com a legislação, por exemplo, ele tinha que ter a APP, mas ele não tem, ou ele precisa ter a reserva legal e ele não tem, aí ele vai o quê? Entrar dentro do Programa de Regularização Ambiental, chamado de PRA. Então, o CAR, ele é parte integrante desse PRA. A inscrição no Cadastro Ambiental Rural é condição obrigatória para que eu possa aderir ao programa. Então, o Programa de Regularização Ambiental é como se fosse um termo de compromisso que o proprietário vai dizer: olha, eu tenho a minha propriedade rural, eu tenho que ter uma área de preservação permanente, mas infelizmente eu acabei retirando. Então ele vai se comprometer com um termo de compromisso de que ele irá recompor aquela área que tem que ter cobertura vegetal. Da mesma forma, a minha área eu tenho somente 10% dela com reserva legal. Eu tinha que ter 35% porque a minha área está na região do Cerrado. Então, eu vou me comprometer que eu irei restaurar os 25% para que eu possa estar em regularidade com a legislação florestal. Então, é assim que funciona. Então, dentro daquele site, nós vimos que nós vamos ter as informações necessárias para o preenchimento. É o quê? A identificação do proprietário do poceiro, a comprovação, obviamente, que eu sou o proprietário, a identificação das áreas, qual é o uso do solo. Uma parte importante do preenchimento do cadastro ambiental rural é a identificação das áreas dentro do imóvel a partir de imagens de satélite. Por que eu preciso do meu CAR? Por que realizar o meu cadastro ambiental rural? Por que me inserir num programa de regularização ambiental, professora? Porque para fazer financiamento, créditos agrícolas, licenciamento ambiental, uso de água, outorga do uso da água, eu preciso comprovar que eu tenho o meu cadastro ambiental rural. E em que situação a minha propriedade está? Então, por exemplo, para fazer o cadastro ambiental rural, a gente pode ter as imagens de satélite. Então, aqui eu posso definir os limites da minha propriedade, olha só, ou seja, um imóvel rural, definir aonde estão as minhas reservas legais aqui para compor os meus 20% ou meus 35%, e também definir aqui aonde que está a minha área de preservação permanente. Então, isso tudo aqui eu tenho que estar no meu cadastro ambiental rural. Qual é a minha propriedade, qual é a minha área de reserva legal, qual é a minha área de preservação permanente. Depois que eu oficializei isso, eu não posso daqui a 1, 2 anos vir aqui e retirar essas áreas ou converter essas áreas em uma outra atividade. Isso eu não posso fazer, porque eu já me comprometi que é meu imóvel é daquela forma. O que eu posso fazer nas minhas áreas de reserva legal é explorá-las com um plano de manejo florestal, cortando algumas árvores que eu possa vender como madeira, mas depois plantando mudas no local. Então, você não vai utilizar a sua reserva legal de qualquer forma.
Você vai utilizar ela de uma forma sustentável. Então, nós já vimos o plano de regularização ambiental. O plano de regularização ambiental é um mecanismo estadual que traçará as diretrizes para a regularização ambiental dos imóveis rurais. Uma vez realizada a sua inscrição no cadastro ambiental rural e havendo passivos ambientais, ou seja, você está devendo alguma coisa, com relação a APP, reserva legal ou áreas de uso restrito, o proprietário deverá então aderir formalmente ao programa de regularização ambiental, tá? Para quê? Para se regularizar, para estar dentro da lei. Então, preenchimentos, né? Pré-requisitos para o funcionamento do programa de regularização ambiental são: primeiro, eu tenho que preencher o meu cadastro ambiental rural. Depois, eu vou fazer a assinatura de um documento, que é um termo de compromisso, que formaliza a adesão ao programa de regularização ambiental e contém os compromissos e as diretrizes do plano de regularização ambiental, que será firmado em um único termo de compromisso para cada imóvel rural. A apresentação do projeto de recomposição de áreas degradadas e alteradas. Por exemplo, eu retirei a minha área de preservação permanente. Então, eu tenho que apresentar esse programa de recomposição. Como é que eu vou recompor a minha APP? Eu vou deixar ela tendo uma regeneração natural. Ou não, eu irei fazer mudas e irei plantar naquele local. Então, você tem que ter um plano de recomposição. Como que você vai restaurar essa área? Eu vou plantar tantas mudas por ano. As espécies de mudas que eu vou plantar são essas. A densidade de plantas será essa. Então, você tem que descrever como é que você vai recuperar essa área. E também declarar se eu tenho cota de reserva ambiental. Então, pode ser que eu não esteja devendo nada, mas eu tenha excedente. Se eu tiver excedente, eu tenho que dizer, na minha área, eu tenho 10%, 20%, 30% de excedentes de reserva legal. Então, eu vou vendê-las como cotas. Então, isso também tem que estar, digamos assim, registrado. Então, o que o produtor rural precisa fazer para se regularizar? Vamos fazer um resumo, então, para a gente finalizar? Primeiro, o registro dos imóveis no Cadastro Ambiental Rural, que é um registro eletrônico e possui todas as informações relevantes sobre as características ambientais e as áreas de uso do imóvel. Depois, a manutenção da vegetação nativa, se houver necessidade, que é a área de preservação permanente. E também a manutenção da vegetação nativa em uma porcentagem de acordo com o imóvel, no local onde esse imóvel está, que é a reserva legal. Então, ele tem que estar regularizado no CAR, ele tem que estar com suas áreas de preservação permanente também regularizadas, assim como a área de reserva legal. Qual é a punição que nós temos se nós, vamos supor, não regularizarmos o nosso imóvel? Antes, na lei antiga, nós tínhamos uma pena de 3 meses a 1 ano de prisão e multa de 1 até 100 salários mínimos. Infelizmente, na nova legislação, nós tivemos digamos assim, se abrandou essa penalidade. Então, hoje, isenta os proprietários rurais de multas ou sanções, mas qual é a grande sanção que o proprietário rural terá se ele não se cadastrar ou se ele remover a cobertura, se ele não estiver oficializado no Cadastro Ambiental Rural, se ele não aderir a um programa de regularização ambiental? A maior sanção dele é administrativa. E como eu comentei para vocês, se ele precisa comprar um equipamento e precisa de um crédito, ou se ele precisa de um licenciamento ambiental na área dele, ele não vai conseguir. Então, digamos que acaba que vai interferir mais no bolso do proprietário rural, porque ele não vai ter facilitações, né, ou facilidades de obtenção de crédito bancário, que normalmente o produtor rural utiliza muito para poder comprar um equipamento ou conseguir fazer a sua colheita, enfim. Então, as sanções, ele terá mais interferências, digamos assim, no bolso, ok? Bom, gente, nós finalizamos então a parte de legislação ambiental. Eu irei deixar um questionário para que vocês possam responder, ok? Peço que vocês deixem todas as atividades em dia, observem as datas de finalização de cada atividade. E se tiverem alguma dúvida com relação a essa questão da legislação florestal, eu peço que entrem em contato comigo, porque eu acredito, né, eu sei que
Essa parte de legislação florestal é uma parte que tem muita informação. Então, caso houver alguma dúvida, por favor, entre em contato comigo. Respondam também o questionário que está no Moodle e, se precisar, eu estou aqui à disposição. Até mais!